Boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula sobre autogestão e economia solidária. Mais especificamente, essa aula será sobre finanças solidárias e desenvolvimento local. Eu já me apresentei para vocês, meu nome é Egeu Gomes Esteves, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, atuo nos cursos de Geografia, no campus Zona Leste, no curso de Serviço Social, na Baixada Santista, e vou esse semestre ministrar também uma eletiva no curso de Economia no campus Osasco. Então, essa é a minha atuação atualmente. Eu sou psicólogo social e venho atuando com o tema da economia solidária, das finanças solidárias, há muitos anos, desde o início do século. Velhinho aqui, atuando desde o início do século nessa temática. Bem, então, para iniciar nossa aula, eu queria retomar um pouquinho algumas ideias. Então, acho que de uma maneira simples, a gente pode dizer que a economia solidária é possível definir ela a partir de três escalas: uma escala macro, meso e micro, três escalas que dão definições um pouco diferentes. Numa escala macro, a economia solidária pode ser entendida como um movimento social da classe trabalhadora. Eu vou ler para vocês um trechinho da Carta de Princípios do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, escrito em 2003. Abre aspas. A economia solidária ressurge hoje como resgate da luta histórica dos trabalhadores e trabalhadoras, como defesa contra a exploração do trabalho humano e como alternativa ao modo capitalista de organizar as relações sociais dos seres humanos entre si e destes com a natureza. Ou seja, aqui a gente está vendo a economia solidária nessa definição de uma maneira muito ampla, macro, como um conjunto da ação, né, dos trabalhadores de construção de uma outra forma de organização do trabalho, da produção, do crédito e do consumo. Muito ampla essa definição e como um movimento social de luta dos trabalhadores por essa construção de uma alternativa ao modo capitalista. Numa escala intermediária, a economia solidária pode ser entendida como um modo de produção, consumo e crédito. Então, Paul Singer, ele, em 2002, escreveu o seguinte, abre aspas, numa escala intermediária, na escala meso, a economia solidária pode ser entendida como um modo de produção, consumo e crédito, abre aspas. É o Paul Singer que nos fala aqui em 2002, no livro que chama Uma Introdução à Economia Solidária. Abre aspas, então, a economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios une todos os que produzem em uma única classe de trabalhadores, são possuidores do capital por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica. Ou seja, essa visão é a visão da própria organização do processo econômico por dentro da sociedade. Então, as pessoas podem se organizar para produzir, para consumir, para financiar, por meio da economia solidária, por meio dos empreendimentos da economia solidária. Né? Então, dizendo isso de outra maneira, tá? Por meio da associação, da coletivização dos meios de produção, de crédito, de consumo, é possível unir esses princípios da propriedade coletiva ou associada e a liberdade individual, ou seja, as pessoas continuam sendo livres para empreender, livres para criar os seus negócios, mas de uma maneira coletiva. É diferente tanto da relação capitalista, que é uma relação da livre iniciativa privada, quanto também da relação de emprego, que é a possibilidade de conseguir um emprego, que é uma relação subordinada de trabalho. Né? Então, aqui o Cid está falando da economia solidária como modo de organização da produção, do consumo, do crédito. Então, é muito amplo também, mas já é no patamar da organização social e econômica. E numa terceira escala, uma escala, vamos dizer, micro, a economia solidária pode ser vista como uma prática democrática cotidiana. Quem nos fala aqui sobre isso é a professora Silvia Lezer de Mello, filósofa,
psicóloga social, ela responde numa entrevista a essa pergunta: o que é economia solidária? Ela responde assim, abre aspas: é uma outra economia, na qual não há um patrão e não há um empregado. É uma economia feita coletivamente e acompanhada democraticamente pelo conjunto dos trabalhadores envolvidos. A decisão e a organização do trabalho não estão A decisão e a organização do trabalho estão nas mãos, na cabeça, na inteligência dos trabalhadores. Não tem um patrão, mas um coletivo de pessoas que vivem de um trabalho que é essencial para eles. Mas sem subordinação, sujeição. O controle é feito coletivamente, nas assembleias e através da discussão dos problemas. Ou seja, a Silvia aqui está falando de dentro, do próprio meandro das relações de trabalho, dentro dos coletivos de trabalho horizontal, nessa relação de horizontalidade do trabalho. Então, ela está falando a partir desse lugar, dessa perspectiva, de algo que é uma relação horizontal, uma relação de trabalho associado, uma relação ombro a ombro, e, portanto, é uma relação em que não há patrão e empregado, não há subordinação, há sócios, há pessoas em igualdade de condições, e, e que tem que organizar tudo coletivamente, tem que decidir as coisas, tem que pensar, tem que exercer a palavra, né, e o discurso para poder tomar as decisões necessárias para os seus empreendimentos. E para entrar agora propriamente no tema dos laços financeiros, das finanças solidárias, então eu vou recorrer aqui ao Ricardo Abramovay, professor da USP, sociólogo, professor de economia há muitos anos, e ele sempre trabalhou a questão de como as finanças estão imersas no cotidiano das relações sociais. Então ele fala nesse livro, no livro de 2004, que é o Laços Financeiros na Luta contra a Pobreza, sobre como que esses laços financeiros participam da reprodução social. E aí, então, abre aspas aqui para o Ricardo Abramovay. Comprar fiado, vender na palha, guardar um produto esperando o melhor preço, desfazer-se de um animal para enfrentar uma doença, são apenas algumas das formas dos laços que são, ao mesmo tempo, sociais, muitas vezes pessoais e quase sempre financeiros. Ou seja, ele está dizendo que as relações financeiras estão mescladas no cotidiano com as relações sociais e com as relações pessoais. Não são um outro mundo. Não é só aquilo que se faz no banco. É também uma mescla de relações no cotidiano das pessoas. Ele dá esses exemplos: vender na palha, guardar um produto esperando o melhor preço, desfazer-se de um animal numa situação de doença. São formas da vida cotidiana de lidar com as finanças. Ele continua, abre aspas: a vida financeira das famílias deve ser encarada sobre o ângulo de suas ligações sociais. Cada operação exprime vínculos, que podem ser de igualdade, de subordinação, de hierarquia, de cooperação, de exploração, mas que, de forma impressionante, revelam o amplo domínio da reciprocidade nas sociedades contemporâneas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, dentro das relações familiares, de vizinhança, de parentesco, mas também de clientelismo, também outras formas de relação, inclusive de dominação, as questões das finanças estão mescladas aí. Então, são exercidas formas tanto de dominação, sujeição, quanto de emancipação pelos aspectos financeiros das relações sociais. Então, ele está querendo dizer que essas ligações sociais exprimem esses vínculos, que podem ser de vários tipos, de igualdade, subordinação, hierarquia. E acho que é importante pensar em exemplos disso. Quando um produtor vende para um intermediário, um atravessador, que é um conhecido, uma espécie de padrinho, essas relações são ao mesmo tempo de proximidade, de subordinação, de dívida não necessariamente porque pegou dinheiro emprestado, de dívida porque um dia socorreu alguém da família, porque quando precisou fazer alguma atividade, uma festa ou uma cirurgia, alguma coisa, essa pessoa ajudou. Então, são relações sociais que misturam aspectos financeiros. E ele termina essa parte aqui dizendo:
Os laços financeiros, nesse sentido, são parte de uma rede de relações de proximidade. Dentro das famílias, isso também acontece. Pessoas pedem ajuda umas para as outras. Às vezes, essa ajuda é monetária, no sentido de que é em dinheiro, mas muitas vezes essa ajuda é de outras maneiras que também exprimem aspectos financeiros. Pode ser, por exemplo, morando embaixo do mesmo teto por um tempo. Isso é uma forma de não gastar um aluguel naquele período. Tá? É uma ajuda para moradia. Mas essa ajuda para moradia tem uma dimensão financeira embutida nela, porque ela envolve aumentar a disponibilidade do dinheiro daquela família, porque uma parcela daquela família não vai pagar aluguel naquele período. Então, o que ele está falando é que essas relações são misturadas. Às vezes, uma ajuda, por exemplo, alguém passa uma semana almoçando na casa de alguém, ela pode ser uma situação super bem-vinda, uma pessoa que ficou lá, que ficou hospedada. Mas, embora isso seja uma relação social, de amor, de parentesco, etc., por exemplo, ela também é uma relação financeira. É disso que ele está falando, desse caráter híbrido, mesclado entre as relações sociais e financeiras na vida cotidiana. E ele fala isso para chegar nesse aspecto, que é o da vida financeira das famílias pobres, e de como a gente pode estudar, compreender e atuar, intervir, né, na vida financeira das famílias para melhorar as condições dessa vida. Né? Então, nesse livro, que chama Laços Financeiros na Luta contra a Pobreza, ele diz o seguinte: o tema da vida financeira das famílias pobres, o tema à primeira vista, gera verdadeira contradição nos termos. Afinal, se são pobres, como é possível que tenham uma vida financeira? Como podem planejar minimamente o futuro? Né? Isso parece um atributo de quem possui alguma sobra no fim do mês ou no fim do ano. Né? Ou seja, é uma ideia de que a vida financeira depende de ter dinheiro guardado. E ele quer dizer que não, que a vida financeira é muito mais do que isso. E aí ele continua. Os estudos aqui reunidos procuram desfazer essa imagem preconceituosa. Eles mostram uma impressionante diversidade no uso de serviços financeiros por parte das famílias urbanas e rurais. Mesmo os mais pobres só conseguem reproduzir-se porque obtêm crédito, fazem alguma forma de poupança e procuram o tempo todo se garantir contra imprevistos. Mais do que um setor, as finanças informais são a própria rede de relações sociais de que dependem os indivíduos e as famílias. Interessante, eu acho. Vocês não acham? Ele quer dizer que as relações sociais nos quais as pessoas estão envolvidas são também as relações de finanças informais, finanças de proximidade. Essas duas coisas estão mescladas, que as relações financeiras, econômicas, sociais, familiares, inclusive afetivas, participam de um mesmo todo na vida cotidiana das pessoas. E que, portanto, para entender a vida financeira das famílias, é preciso entender como elas se reproduzem, como elas sobrevivem, como elas organizam a totalidade da sua vida social. E aí, falando um pouquinho das finanças solidárias de proximidade. Por quê? Porque no aspecto do que o Ricardo Abramow vai traz para a gente, ele não está falando de solidariedade, ele está falando da proximidade. Essa proximidade pode ser tanto solidária, inclusive no âmbito familiar, mas ela também pode ser uma relação de subordinação, de dependência, até de exploração. Por exemplo, em relação a um atravessador, a um padrinho, a alguém que domina o pedaço, né? Mas são todas elas relações de proximidade. Agora, uma parcela dessas relações de proximidade são relações de finanças solidárias. Então, para isso, eu recorro aqui a um texto de 2017 do Sandro Silva, nesse relatório do IPEA, né? Então, antes de falar a partir dele, né, só queria dizer que, em suma, as finanças solidárias de proximidade são as experiências solidárias de crédito imersas na realidade local, baseadas em relações sociais de ajuda mútua, caracterizadas por confiança interpessoal, proximidade territorial
identidade comunitária. Quando você tem esses vários elementos, ou seja, um lugar específico, que tem uma identidade comum e que tem uma certa confiança entre as pessoas, é possível que ali existam relações de ajuda mútua, certo? Que envolvem aspectos financeiros. Então, as relações solidárias de proximidade, as finanças solidárias de proximidade, são as relações financeiras envolvidas nas relações sociais de grupos que têm essas características. Né? Isso falando de uma maneira bastante teórica, mas a gente vai ver casos daqui a pouco. As experiências de finanças solidárias pretendem, então, abre aspas, o Sandro nos fala, né? Elas pretendem desenvolver sistemas alternativos e adequados para atender à reprodução ampliada da vida dessas pessoas em comunidade, pois suas demandas sociais estão diretamente associadas às condições territoriais de sua existência e são compartilhadas pelos grupos que convivem sob essas mesmas condições. Ou seja, essas populações têm formas da sua reprodução social, a reprodução ampliada da vida na comunidade. E as relações solidárias de proximidade participam dessa reprodução ampliada. Então, conhecer essa maneira como essa população se reproduz é fundamental para pensar estratégias de finanças solidárias que funcionem ali dentro para dinamizar as relações, para melhorar as condições de vida dessa população. Só para complexificar um pouquinho, dizer que as finanças solidárias não são sinônimo de microcrédito. Microcrédito faz parte das finanças solidárias. É menor e está dentro. Mas o microcrédito, por si só, ele pode ter uso diverso. Ele pode ter um uso, inclusive, que vai levar ao endividamento das pessoas. E, portanto, o microcrédito em si pode acontecer sem uma finalidade solidária. Né? Então, essa diferenciação é importante. Eu vou pedir ajuda aqui para a Ângela Mesquita e para o Sandro Silva para fazer essa diferenciação. Então, primeiro com ela. Dito em outras palavras, o debate do microcrédito no interior da economia solidária tem ampliado a noção de microfinanças, no sentido de uma visão mais socioterritorial de finanças solidárias, que se constituem em formas de democratização do sistema financeiro, ao procurar adequar produtos financeiros às necessidades básicas da população e ao fortalecimento do trabalho social acumulado em cada território, priorizando os excluídos do sistema bancário tradicional, constituindo-se assim num elo de integração e sustentação de uma relação mais duradoura entre economia e sociedade. Ou seja, ela está dizendo que o microcrédito no âmbito da economia solidária se torna muito mais uma relação de microfinança com uma visão socioterritorial e solidária, dentro da reprodução ampliada, de tal forma a fortalecer o trabalho social acumulado em cada território. É colocar as finanças numa perspectiva solidária em prol daquela comunidade. Né? Isso é bastante diferente de um microcrédito que visa único e exclusivamente financiar empreendedores, por exemplo. Financiar empreendedores é uma coisa que qualquer banco ou qualquer serviço de microcrédito produtivo orientado de qualquer banco pode fazer, mas não tem uma visão territorial, não tem uma visão da reprodução ampliada daquele território. Por exemplo, se baseia na capacidade de pagamento e, portanto, pode financiar 10 salões de beleza na mesma rua, o que não vai ser sustentável nunca. Então, a finança solidária de proximidade, ela tenta olhar para o conjunto ali, e, portanto, ela não vai simplesmente aplicar recurso, investir ou emprestar para quem pode pagar. Ela vai pensar no conjunto das relações ali dentro, de tal forma que esse dinheiro sirva para dinamizar as relações econômicas e melhorar as condições de vida daquela totalidade, e não para fazer uma competição entre os salões. Entende? E essa é uma perspectiva muito diferente, porque não é a perspectiva de um contra o outro, é uma perspectiva de todos juntos. Daí ela ser uma perspectiva de finanças solidárias, de proximidade, que fazem parte do conjunto da economia solidária. Por fim, abre aspas e fala o Sandro Silva. Então, por fim,
pode-se afirmar que os empreendimentos financeiros solidários são organizações que desenvolvem serviços financeiros em rede de natureza associativa e comunitária, ou seja, as ações que eles promovem estão voltadas à prospecção localizada de clientes, não de clientes, mas sim de articular moradores, instituições locais e comerciantes. Exatamente o que eu estava falando antes, né? Tem uma visão, esses empreendimentos financeiros solidários, que são, por exemplo, os bancos comunitários de desenvolvimento, as cooperativas de crédito com interação solidária, os fundos rotativos, os bancos do povo, também os bancos de ferramentas, banco de horas, são formas de organizar serviços financeiros que estão olhando não só para uma prospecção localizada de cliente, que seria isso, que é localizar quem pode pagar o crédito, mas sim estão interessadas em articular os moradores, as instituições locais e os comerciantes, de tal forma a dinamizar o conjunto das relações sociais e financeiras naquele território específico. Bem, outro passo atrás, para falar um pouco das origens das finanças solidárias no Brasil. No Brasil e no mundo, mas eles influenciando o Brasil, né? Então, eu selecionei aqui algumas. Uma delas, talvez a mais importante para nós, é essa dos anos 80 no Brasil, que são os PACs, os Projetos Alternativos Comunitários. Os PACs eram projetos criados e estabelecidos por meio das SEBs, das comunidades eclesiais de base, que, por sua vez, conseguiam recursos para os PACs através da Caritas, né? E eles criaram muitos fundos rotativos locais com recursos de cooperação internacional. Esses fundos rotativos, eles podiam emprestar máquina, por exemplo, a pessoa precisa de uma máquina para fazer um trabalho, então o fundo rotativo empresta a máquina, a pessoa faz o trabalho e devolve a máquina. Podia ser em horas de máquina também, por exemplo, um trator. Então, o fundo emprestava tantas horas do trator, e ia um tratorista junto com o trator. Mas podia ser uma furadeira, podia ser uma serra, podia ser uma overlock, podia ser uma máquina reta, de costura. Então, podia... e aí, assim, por que ele é rotativo? Porque vai e volta e empresta para outro, né? Mas também podia emprestar em dinheiro. E aí, nessa forma de dinheiro, empresta, a pessoa devolve, depois empresta para outra, assim por diante. Mas a ideia de emprestar em máquina e equipamento é uma ideia muito boa, e a maior parte dos fundos rotativos começaram emprestando máquinas e equipamentos, e alguns passaram a emprestar também pequenos valores, né, de capital de giro ou de investimento, né? Continuando, os fundos visavam viabilizar os PACs, que eram os projetos alternativos comunitários. Eram projetos de desenvolvimento, infraestrutura ou geração de trabalho e renda. Essa também é a origem de muitas das experiências de economia solidária. Realmente, Paul Singer, em um texto dele, faz esse reconhecimento. Ele diz que boa parte do que veio a ser chamado como economia solidária são experiências que surgem a partir dos PACs. Eu acho especialmente importante falar dos fundos rotativos. Eles são fáceis de organizar. Qualquer associação de moradores, de bairro, ou qualquer grupo de pessoas pode organizar um fundo rotativo, por exemplo, para emprestar máquinas e equipamentos. Precisa conseguir um pouco de recurso, precisa comprar as máquinas e equipamentos que são úteis, são interessantes para aqueles empreendimentos que existem ali no local, né? Mas eles podem fazer esse empréstimo. Aí pode ser um empréstimo por hora, por dias, por semanas, por meses, né? Mas é uma forma de possibilitar um acesso relativamente rápido aos equipamentos que as pessoas precisam para trabalhar. O equipamento continua sendo da associação, né? Está emprestado para lá, e na hora que aquele grupo não precisar mais ou tiver, né, poder comprar outra forma e tal, ele devolve para o fundo pode emprestar para outro grupo. Eventualmente, também o fundo pode financiar a compra dessa máquina para aquele empreendimento. Digamos que é uma máquina muito específica, que não vai servir para outro, então ele pode emprestar e aí fazer um pagamento, por exemplo, mensal até alcançar o valor daquele bem, então devolve-se, né? Seria o financiamento da aquisição daquela máquina. Continuando, outra origem também dos anos 80 são os LETs, Local Exchange Trade System, e traduzindo isso, né, esses LETs
são experiências do Canadá. Traduzindo isso, seriam sistemas de comércio por intercâmbio local. Esses sistemas de comércio, eles foram criados por essa pessoa aí, o Michael Lindon. São pequenos grupos de produtores e consumidores que intercambiam localmente produtos e serviços. Isso funciona, gente, mais ou menos como uma páginas amarelas, como um cadastro, uma longa lista de pessoas que dizem o que elas podem oferecer para o grupo. Então, um pode oferecer aula de yoga, o outro pode oferecer comida, refeição, marmita, o outro pode fazer faxina, a outra pessoa pode dar aula de inglês, assim por diante. Quer dizer, as pessoas podem oferecer serviços, mas também produtos, né? Artesanato, costura, outras formas, né? Então, as pessoas oferecem. E aí, outras pessoas podem ter interesse em adquirir esses produtos. E para facilitar essa aquisição, que muitas vezes é considerado como troca, embora a palavra em português nem sempre corresponda, é criada uma moeda comunitária. Então, esses grupos criam uma moeda comunitária para facilitar os intercâmbios, né? Eles emitem e realizam crédito nessa moeda comunitária, que eles chamam de dinheiro aberto. Então, assim, como é que isso funciona? Esse grupo, que quanto maior, melhor vai funcionar, porque vai ter mais diversidade, ele funciona como uma espécie de clube de troca. Mas esse clube de troca tem uma moeda. E essa moeda, cada vez que a pessoa entra no grupo, ela recebe, por exemplo, 50 dinheiros. Esse dinheiros entre aspas, um dinheiro como se fosse um dinheiro de quermesse, de festa, de feira. Ele só funciona dentro do grupo. A pessoa recebe esse dinheiro quando ela entra. Então, ela está recebendo um crédito que ela vai poder gastar para comprar o que ela precisa. Então, ela está recebendo um crédito ao entrar, porque ela recebeu lá 10 dinheiros ou 50 dinheiros, ela vai consumir dos outros. Os outros vão ficar com mais dinheiros e vão poder consumir também dos outros, do grupo. Isso é uma forma de dinamizar as relações econômicas dentro desse grupo de intercâmbio local. Isso funcionou muito bem e ainda funciona muito bem, tanto presencialmente, em clubes de troca, que são feiras de troca, que acontecem uma vez por semana ou uma vez por mês, as pessoas levam suas coisas e trocam, como acontece também eletronicamente, de várias formas, né? Dessa maneira, de que uns trocam dos outros, compram dos outros, mesmo entre as reuniões do grupo. Né? Além disso, então, só é importante falar aqui, essas são duas origens, mas que existem no Brasil hoje os bancos comunitários de desenvolvimento que, de certa forma, utilizam várias dessas tecnologias sociais que foram inventadas nessa época, ou seja, eles têm fundos rotativos com dinheiro, ou seja, dinheiro de doação que foi feita para a associação que estabelece o fundo rotativo, geralmente são associações de moradores, mas não precisa ser. Esse fundo rotativo, ele emite uma moeda, então ele passa a emprestar em máquinas e equipamentos, mas também ele empresta em reais e também ele empresta na moeda que o grupo cria, naquele local, naquele bairro, naquela comunidade. E, ao mesmo tempo, organiza um clube de troca, onde essa moeda funciona como dinheiro aberto. Então, é uma metodologia que mescla esses vários elementos que estão colocados aqui nessas origens. E os bancos comunitários de desenvolvimento no Brasil conseguiram compor esse conjunto de metodologias e juntar tudo isso para funcionar junto. Né? Acho que o principal exemplo, mas não o único, é o Banco Palmas, lá no Ceará. Um pouco da atualidade disso no Brasil, mais uma vez com o Sandro Silva, abre aspas, é possível identificar no Brasil 3 desenhos organizacionais no campo das finanças solidárias, que seguem processos de fortalecimento dentro dos princípios da economia solidária. São os fundos rotativos solidários, os bancos comunitários de desenvolvimento e as cooperativas de crédito solidário. Então, esses 3 modelos são interessantes, né? E há uma possibilidade de continuidade entre eles, ou seja, é mais fácil criar um fundo rotativo, esse fundo rotativo começa a funcionar, ganhar corpo, esse fundo pode se tornar um banco comunitário de desenvolvimento. Basta que ele passe a operar outras coisas também. Fazer empréstimo em reais, por exemplo, ter um olhar mais para a comunidade como um todo, emitir uma moeda de circulação local.
ele vai se tornar um banco comunitário. E as cooperativas de crédito solidário podem fazer tudo isso também. Só que elas têm uma complexidade em relação à sua regulamentação pelo Banco Central do Brasil. É mais complicado organizar uma cooperativa de crédito. A vantagem é que a cooperativa de crédito pode fazer captação de recursos, ou seja, ela pode, a gente pode ter conta corrente, conta poupança na cooperativa de crédito. E isso é uma maneira que possibilita que as cooperativas de crédito façam tudo o que os bancos fazem, mas de uma maneira voltada para a solidariedade, né? Então, elas são cooperativas de crédito com interação solidária, esse é o nome que essas cooperativas recebem, que elas fazem tudo isso com essa finalidade solidária. Todo banco faz isso, pega dinheiro de um lado e empresta do outro lado, é isso que os bancos fazem. A cooperativa de crédito faz isso também, igual, mas ela pode fazer isso com uma finalidade solidária, ou seja, a mesma finalidade que o banco comunitário ou que o fundo rotativo, e se ela tiver excedente no final do ano, esse excedente não vai ser apropriado por um dono nem por um acionista. Esse excedente vai ser distribuído para os próprios cooperados na proporção do que eles agiram com a cooperativa, do que eles atuaram com a cooperativa. De tal forma que esse excedente que é distribuído é um retorno para os cooperados, né? Não é um lucro, nesse sentido que não é um lucro, porque não é sobre o capital investido, é sobre o número de operações realizadas. Então, assim, as cooperativas de crédito são um tema um pouco mais complicado, mas elas também estão aí, também fazem parte disso. E aí, nessa tabela 1, ó, empreendimentos de economia solidária por tipo de atividade principal, tem lá produção e comercialização em torno de 11 mil empreendimentos, empreendimentos de consumo em torno de 4 mil, isso em 2013, se não me engano, que é esse artigo de 2017, mas os dados são de 2013. Cerca de 2.600 empreendimentos de comercialização ou organização da comercialização, cerca de 1.300 empreendimentos de prestação de serviços, e lá embaixo, cerca de 300 empreendimentos de poupança, crédito ou finanças solidárias, 328. Isso é relativamente pouco, né? Se você pensa nos 5 mil e tantos municípios que o país tem. Mas é um número suficiente para a gente dizer, olha, existe isso, existem finanças e empreendimentos de finanças solidárias no Brasil, né? E boa parte desses outros que estão logo acima, os empreendimentos de troca de produtos ou serviços, são clubes de troca, feiras de troca, fazem finanças solidárias também. Eles costumam ser diferentes, mas também fazem. Então, eles também poderiam estar juntos. Aí a gente já teria em torno de 750 empreendimentos, que é um número bem significativo. Um pouco mais da atualidade, então, quando a gente vai só para esse terceiro item aqui de baixo, o item não, o sexto item aqui de baixo, e subdivide eles aqui. Então, dos grupos, dos empreendimentos de finanças solidárias, do total deles, a gente tem, então, daqueles 128 lá, 120 associações, 78 grupos informais e 2 sociedades mercantis. Não, tem as associações, tem as cooperativas. Então, o total aqui vai dar aqueles 300 e pouco que tinham lá. Ó, vamos olhar. 328, é isso mesmo. Aqui tem 128, 120 e mais 80 aqui embaixo, entre grupos informais e sociedades mercantis. Vocês veem que mesmo sendo mais complicado montar cooperativa, tem muitas cooperativas. Tem quase a mesma quantidade que associações, que são os bancos comunitários de desenvolvimento, que a maioria deles são associações. Quando você olha pelo tipo operacional, então você tem os fundos rotativos, que provavelmente são compostos tanto por associações quanto por grupos informais. As cooperativas de crédito são as mesmas, é o mesmo número, 128. Os bancos comunitários, que provavelmente estão dentro dessas 120 associações, e outros. Esses outros podem ser outras formas de finanças solidárias que têm outros nomes que as pessoas deram. Sociedade de finanças, sociedade de microcrédito, empreendedor, sei lá, qualquer coisa diferente. São esses 21 aqui. Então, quais são os principais modelos? São as cooperativas de crédito, os fundos rotativos e os bancos de desenvolvimento comunitário. São esses três. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses três agora.
O que são as cooperativas de crédito, né? Então, vou aqui usar para falar para vocês, né? O texto do Gilson Bittencourt, Cooperativas de Crédito Solidário, é um livro de 2001, muito interessante, um dos mais completos sobre esse assunto, né? Então, as cooperativas de crédito são instituições financeiras e sociedades de pessoas, conforme naturezas jurídicas próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos e não sujeitas à falência. São constituídas com o objetivo de propiciar crédito e prestar serviços aos seus associados. Uma cooperativa de crédito é uma associação que presta basicamente os mesmos serviços fornecidos pelos bancos. Financia a produção e os investimentos, cobra contas, fornece talão de cheques e outras opções de aplicações para seus associados, poupança, etc. Por outro lado, é diferente de um banco, pois seus proprietários são os seus clientes, não precisando ter lucro para funcionar, bastando ser remunerados o suficiente para saldar suas próprias contas. Seus custos são rateados entre o quadro social na forma de juros e de pequenas taxas. Assim, quanto menores forem os custos da cooperativa, menores podem ser os juros e as taxas cobradas por ela. Ou seja, gente, são sociedades de pessoas que se juntam nessas sociedades para fazer os serviços que os bancos fazem para elas mesmas. Só que é um custo muito mais baixo do custo do banco. E sem gerar lucro para ninguém. São isso que são as cooperativas de crédito, né? Em tese, é isso que elas fazem, elas funcionam assim. Eu vejo que o grande problema que a gente tem hoje é que as cooperativas de crédito são muito parecidas com os bancos. E as pessoas têm dificuldade de perceber que elas são realmente diferentes dos bancos. Elas são diferentes porque elas não estão gerando lucro para ninguém. Elas estão prestando serviço aos associados, pagando seus funcionários e devolvendo os excedentes aos associados anualmente, que é esse rateio. Portanto, elas são essencialmente diferentes dos bancos, embora sejam muito parecidas com eles. Mas elas não estão explorando os seus clientes, certo? Então, portanto, elas são essencialmente diferentes, embora parecidas. Os fundos rotativos solidários são bem diferentes. Eles podem ser coletivos informais ou podem ser constituídos como associações. Por isso que naquela tabela lá tinha vários informais, né? Em linhas gerais, voltando ao Sandro Silva aqui, em linhas gerais, um fundo rotativo solidário prevê que seus beneficiários tenham à disposição certa quantia de recursos, que pode ser não monetária, como pequenos animais ou equipamentos específicos, as máquinas que eu tinha falado, ferramentas, e que, após um período pré-determinado e acordado entre as partes, deve ser devolvida ao fundo para que possam ser reemprestados para outros tomadores. Assim, estabelece um círculo rotativo entre um grupo de pessoas ou famílias propiciado por um fundo inicial, cuja origem pode ser de distintas naturezas, pode ser feito por doação, programas de governo, recursos comunitários, etc. Ou seja, aquilo que a gente tinha falado antes, os fundos rotativos solidários são esses grupos que constituem uma poupança monetária de animais ou de máquinas e equipamentos que são fornecidas para outros grupos, são emprestadas e voltam, seja para pessoas, seja para grupos, né? Continuando com o Sandro aqui, diversos autores ressaltaram a importância da metodologia dos fundos rotativos solidários para promover a aprendizagem de gestão coletiva e comunitária de bens individuais e comuns a partir do exercício da solidariedade e da reciprocidade, em que os indivíduos envolvidos aprendem na prática a ação coletiva como um mecanismo de intervenção sobre a sua própria realidade social. Eu acho isso aqui fantástico, acho que é o mais interessante mesmo dos fundos rotativos solidários, é que eles possibilitam essa aprendizagem. Algumas pessoas que vão gerenciar esse fundo, elas se veem na necessidade de olhar para a realidade econômica e social da população daquele bairro, daquele local onde o fundo está, e passa a ter uma gestão coletiva e comunitária desses bens, tanto individuais como comuns. Então, é isso, são as pessoas perceberem as necessidades umas das outras, saberem priorizar, entender que agora é mais importante emprestar para fulana do que para o ciclano. Não é uma relação igual a do banco que vai levar aquele que é o melhor pagador. Não. Aqui
vai levar aquele que está precisando mais e que tem alguma condição de pagar ou de devolver. Então, é uma relação social diferente que se estabelece dentro dos fundos rotativos solidários. E eles são simples de constituir, podem inclusive ser informais. Então, eles são uma boa forma de iniciar um processo de economia solidária em algum lugar. Melhor do que criar uma coisa muito mais cara, complexa, e que vai ser difícil de administrar. Se o fundo rotativo funcionar e der certo, ele pode se tornar um banco comunitário. Essa é a ideia. Os bancos comunitários de desenvolvimento. Os bancos comunitários de desenvolvimento são serviços financeiros solidários em rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda numa perspectiva de reorganização das economias locais, tendo por base os princípios da economia solidária. Quem diz isso é o Joaquim Mello e a Sandra Magalhães, de 2006, nesse livro aí ao lado, Banco Palmas, 15 anos, existindo e inovando. O Banco Palmas é uma experiência extraordinária de banco comunitário. Eles juntaram várias metodologias dessas e conseguiram compor uma forma de atuação que é um banco comunitário que se volta às necessidades do desenvolvimento local. Dito de outro modo, os bancos comunitários de desenvolvimento são organizações financeiras locais, de apoio às economias populares, cuja ideia é estimular no território um circuito integrado de relações, de comercialização, envolvendo produtores e prestadores de serviço em articulação com consumidores e usuários de serviços, mais conhecido pela expressão economia de prosumatores. Prosumator é uma mistura de produtor com consumidor. Prosumator. O que eles querem dizer? Lembra quando eu falei dos LETs, que eram os grupos de troca? São as pessoas que, ao mesmo tempo, têm necessidades, portanto, precisam consumir, mas também podem produzir, podem oferecer serviços ou produtos naquele grupo. Então, o clube de troca ele faz isso, essa possibilidade de que uns vendam para os outros. O banco comunitário faz a mesma coisa que o fundo rotativo, mas ele, ao criar a moeda comunitária de uso aberto naquele local, restrito ao local, mas aberto dentro do local, ele está incentivando essas relações de troca entre a pessoa que tem um mercadinho, por exemplo, todo mundo daquele bairro, porque alguém, por exemplo, trabalha como costureira, recebe para comprar sua roupa na moeda local, ela vai pegar essa moeda local, X dinheiros, vai lá no mercadinho, que também aceita a moeda social, e vai comprar o que ela precisa lá. Então, aquela moeda social, que é uma moeda de circulação local, vai incentivar o comércio ali dentro. É como se, ao invés de a gente ter um clube de trocas, uma feira de trocas restrita, o bairro inteiro fosse o clube de trocas. É uma inversão, e nesse sentido, é uma ampliação e um potencial muito maior, né? Então, vamos pensar assim, um fundo rotativo misturado com um clube de trocas e com uma atuação local, com uma identidade, você vai ter um banco comunitário de desenvolvimento. Então, é uma composição entre a tecnologia dos fundos rotativos com a tecnologia dos clubes de troca, e inventou-se os bancos comunitários. Então, os bancos comunitários podem ser coletivos informais ou podem ser constituídos como associações, e podem, adicionalmente, obter a titulação de OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Isso é importante para evitar que elas sejam acusadas de usura, né? Possam cair na lei de usura. Porque, formalmente, no Brasil, só os bancos, as cooperativas de crédito e as OCIPs, que têm atuação em microfinanças, podem fazer empréstimo de valores. Todo mundo que não sejam esses três podem ser enquadrados na lei de usura como se fossem agiotas, né? Então é importante pedir, né, e obter a titulação de OCIP. Mas, assim, eu continuo partidário da ideia de que começa com fundo rotativo, agrega um clube de troca e depois faz um banco comunitário de desenvolvimento, conforme as tecnologias forem se desenvolvendo e a aprendizagem for acontecendo. Precisa de uma aprendizagem para chegar no banco comunitário. Então, gente, era isso, né? O objetivo da aula era apresentar para vocês essas ferramentas de finanças solidárias, dizer o que são as finanças solidárias, dentro das relações de proximidade, falar dessa
possibilidade da organização desses empreendimentos de finanças solidárias, que são os fundos rotativos, as cooperativas de crédito, os bancos comunitários. Também acabei falando dos clubes de troca um pouquinho, e da possibilidade de organizar isso de uma forma relativamente simples e barata nas comunidades, por meio principalmente dos fundos rotativos. Né? As nossas referências para a aula são essas que estão colocadas aqui: Ricardo Brumovai, o Gilson Bittencourt, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Joaquim Melo e a Sandra Magalhães, a Silvia Lezé de Mello, a Ângela Mesquita, o Nessol. O Nessol foi aqui, ó, acho que esqueci de falar. O Nessol. O Banco Palmas mesmo, embora apareceu aqui pelo Nessol, o Paul Singer e o Sandro Silva, que a gente usou bastante também. Eu espero que vocês tenham gostado, acho que essa aula foi um pouquinho mais curta, e eu estou disponível para conversar, se vocês quiserem, em outros momentos. Essa foi minha última aula, se vocês podem me procurar e também pedir para a organização do curso o meu contato. É isso. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela participação de vocês.